Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Energize-se, aquele podcast que você tem a oportunidade de discutir transição energética, tecnologia e inovação com uma linguagem mais descontraída e acessível. O Energize-se é uma iniciativa do Fórum Capixaba de Energias Limpas, patrocinada pelo Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico. E hoje nós estamos aqui com uma personagem ilustre aqui no Espírito Santo, o professor Eustáquio de Castro, reitor da UFES, que vai nos dar aqui uma palhinha do que é administrar um centro de inovação e de pesquisas. Não é isso, Carlos? Pois é, professor, estamos muito emocionados aqui com essa entrevista hoje, viu? Presença ilustre aqui do senhor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O senhor aqui com a agenda tão cheia, né? Mas primeiro eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu início ali na UFES, como é que foi? Eu sei que o senhor é reitor nesse quadriênio, né, de 24 até 28, já tem quase 2 anos aí, ou seja, já tem bastante coisa para contar. Mas primeiro eu queria que o senhor voltasse um pouquinho no passado e falasse para a gente como é que foi o início da sua carreira acadêmica, como é que o senhor entrou na UFES, até chegar aos dias de hoje. Bom, primeiro agradecer pelo convite. Você se disse emocionado, eu também estou, porque eu acho que é uma oportunidade da gente falar com a sociedade, falar com a comunidade. Então é um prazer muito grande. Bom, a minha carreira na universidade é uma sequência, na verdade, né? A gente está na academia desde os 18 anos, praticamente. E formalmente na universidade nós entramos em 1992. Eu vim de um doutorado da USP de São Carlos. Por incrível que pareça, eu sou um químico teórico, eu sou uma pessoa que trabalha lá com as mecânicas quânticas da vida, né? Que, aliás, hoje tem pouca gente na área trabalhando, que sempre teve, né? E hoje menos ainda, porque é uma área menos aplicada do que as outras áreas que hoje a gente demanda de mercado. Então eu entrei aqui na UFES, na Química, como docente, uma perspectiva baixa ainda de pesquisa, porque naquela época nem computador direito nós tínhamos. Eu vim assim, né, da transição quase do computador de cartão para as máquinas, né? As máquinas de mesa, assim, quase que a gente não tinha. Eu vim conhecer um computador de fato em 1986. Eu nunca tinha visto um computador na minha vida, né? E já entrei de sola no mestrado trabalhando com programação científica. Então era uma programação virtual. Aí eu vim conhecer o primeiro computador. E agora, recentemente, eu tive no Instituto em Moscou, eu conheci um computador quântico, que inclusive foi o motivo do meu doutorado. Eu trabalhei com óptica não linear, né, que é a semente da computação quântica. E eu achava que aquilo ali era coisa para daí a 60, 100 anos. E eu conheci o computador quântico. Ele existe de fato. A mecânica quântica, então, que o senhor achava que estava... A gente trabalhava assim, eu trabalhei no mestrado com cálculos, né, de propriedades de moléculas, com propriedade anticancerígena. E depois entrei para essa parte de ótica não linear, fazendo também modelagem usando mecânica quântica. Mas era uma coisa muito teórica, né? A gente ouvia falar de chaveamento de luz, geração de segunda harmônica. A gente até já tinha alguns geradores de segunda harmônica, alguns lasers, né? Mas você fazer computação, né, usando propriedade quântica, né, de princípio de incerteza, era uma coisa assim muito distante. E isso hoje é realidade. E como é que foi essa transição dessa parte mais acadêmica para o senhor assumir, por exemplo, vários cargos que o senhor teve na sua carreira na UFES? Como é que foi essa transição? Não, eu acho que uma coisa é consequência da outra, né? Eu continuei fazendo pesquisa na Química e surgiu a oportunidade de assumir a chefia do departamento. Até por algumas questões internas, acharam que eu tinha o perfil gerencial, apesar de eu ter a veia científica de pesquisador, né? Acabei assumindo a chefia do departamento de Química, isso em 1996. Fui chefe durante 5 anos, né? Eleito e reeleito 4 vezes. Naquela época o departamento era 1 ano de mandato. E aí não parou mais, né? Acho que gostaram da minha gestão. Aí eu fui membro de conselho de ensino e pesquisa, conselho de curadores. Depois eu fui vice-diretor de centro. Em 2014 me chamaram para a pró-reitoria de administração para cuidar do orçamento da UFES, apesar de não ser economista, né? Entenderam que eu também tinha
alguma coisa a ver com finanças, né? Até porque eu já tinha nessa época, né? Eu já vinha coordenando projetos com valores bem substanciais, né? Em parceria com a Petrobras especialmente. Então, professor, conta pra gente um pouco aí, porque durante muito tempo o senhor foi o responsável, né? Foi o professor responsável por trazer a Petrobras para dentro da UFES, né? Num projeto de pesquisa e desenvolvimento ali, e criar o Lab Petro. Conta pra gente um pouco essa história, como é que o senhor conseguiu acessar esse recurso, quais foram os desafios aí na criação do Lab Petro. Conta pra gente algumas histórias engraçadas aí que pouca gente sabe. Olha, na verdade, assim, às vezes a gente tem que ser meio cara de pau, né? Tem que ser cientista, administrador. Não é que tem que ser irresponsável, não. Acho que tem que ser ousado. Nós temos que ser ousados, né, em alguns aspectos. Nós aprovamos um FINEP em 2000, que era para a construção de um laboratório de combustíveis, para analisar a adulteração de combustíveis, junto com a PUC do Rio de Janeiro. Esse projeto foi aprovado, um projeto FINEP. Eu saí para um pós-doutorado e trabalhei com adulteração de combustíveis, mas isso nunca foi de fato efetivado aqui no estado, porque a PUC do Rio é que quem pegou o monitoramento de combustíveis, e esse laboratório, esse recurso que nós recebemos, deu para construir um espaço de 70 metros quadrados e comprar alguns equipamentos para analisar combustível. E nós colocamos os equipamentos na bancada, o laboratório estava limpinho, e a gente correndo atrás de algum financiamento. Aí apareceu um pessoal da Petrobras que precisava de analisar óleos pesados, né? Ficou sabendo desse laboratório de combustíveis, e aí veio uma equipe do CEMPES, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras, que fica no Rio de Janeiro. E aí começa a história, né? A gerente veio e me perguntou: "Senhor analisa petróleo?" Eu falei: "Sim, qualquer coisa que a gente analisa", apesar de nunca ter visto petróleo na vida, né? Porque petróleo é muito diferente de gasolina, de diesel, álcool, né? Querosene. Petróleo é um sistema muito complexo. Mas para um químico é um hidrocarboneto como outro qualquer. Não, eu vim descobrir depois que não, que mesmo para o químico ele é muito, muito complexo, né? Às vezes aquela química que a gente conhece, né, ela não se aplica ao petróleo. Então tem muita coisa para ser investigada ainda do ponto de vista dos fenômenos que acontecem no meio, inclusive da própria caracterização do petróleo. Tem coisas ali que a gente chama de refino avançado que a gente desconhece. Por exemplo, a presença de fulerenos, que são substâncias estruturadas que podem servir para encapsulação de medicamento. O petróleo tem isso lá. Naquela fração que a gente chama de asfaltos, né? De asfaltenos, ali dentro você tem algumas coisas que são interessantes que, até mesmo para nós químicos, com todo o instrumental que nós temos, carece ainda de investigação. E nessa época, quando nos perguntaram, não, a gente analisa, mas sabe o que é? É por uma necessidade, né? Porque o departamento, a universidade naquela época tinha muito poucos recursos. Então a gente tem que ser ousado nessa época, né? Nós temos que ser ousados. Então, olha, vamos ver se a gente consegue analisar. Perguntar, a gente analisa. Entramos no laboratório e o pessoal da Petrobras olhou o laboratório e a gerente me perguntou: "Professor, quanto que o senhor acha que precisa para estruturar aqui esse laboratório?" Eu olhei para um lado, para o outro, falei: "Acho que uns 20 mil reais." 20 mil só? Mas na época, né? Não, ela riu. Falou assim: "Olha, acho que isso eu tenho na minha carteira aqui, 20 mil reais, né?" Tipo assim, eu achava que uma geladeira ali, que a gente estava acostumado com muito pouca coisa. Aí fomos convidados para uma visita ao CEMPES. Ela falou: "Não, a gente percebeu que vocês têm vontade, tem um grupo disposto a aprovar um FINEP, vamos fazer um projeto que a gente precisa analisar os óleos pesados produzidos no Espírito Santo. Topa? Vamos em frente." E aí começou a história do Lab Petro. Aí fizemos um projeto para a Petrobras de 120 mil. Em paralelo surgiu mais um FINEP, nós aprovamos com a Petrobras, aí já era um projeto de 1.400.000. E aquilo ali tirava o nosso sono, porque era muito recurso. Aí sim, estamos falando de recursos vultuosos, né? E aprovamos esse FINEP de 1.400.000. Começamos a tocar com muito sucesso, uma equipe muito boa que nós tínhamos. Daí a pouco veio mais um FINEP, dessa vez de 2 milhões, depois outro de 2, e aprovamos em seguida 5 FINEP, dentro daqueles recursos, das participações, dos fundos setoriais. Como tem o CTENERG, né? Tinha o CT Petro na época, aprovamos assim um atrás do outro, até que chegou um ponto que a Petrobras nos chamou
A gente com sucesso total, fazendo as entregas que eram necessárias, com a participação dos estudantes, a gente começou a publicar na área. E aí veio a regulamentação das participações especiais. E aí nós somos chamados novamente na UFSEMPS, falou, não, agora vocês vão fazer um projeto maior. Que é o LabPetro, era o LabPetro em 70 metros quadrados, e hoje é um centro de pesquisa. O LabPetro é um dos maiores centros de pesquisa em química do petróleo do país e um dos maiores do mundo. A gente pode dizer que o LabPetro hoje é um laboratório de referência nacional? Nacional não, internacional. Porque nós tivemos num congresso na Dinamarca, se não me engano, em 2015, 2016, o Brasil, toda a academia brasileira, inclusive a Petrobras, as petroleiras que atuam aqui, tinham 25 trabalhos inscritos. O LabPetro levou 12. Caramba, nós tínhamos 12 dos 25. Metade praticamente foi do LabPetro. Nós temos hoje 14 ou 15 patentes com a Petrobras, 8 já concedidas, né, com registro. E houve uma época que a UFS tinha 12 patentes concedidas, 8 eram patentes do LabPetro. Hoje, assim, mais de 150 artigos em revistas internacionais, vou dizer assim, mais de 500 estudantes. E professor, ilustra pra gente aí, dentro do trabalho do LabPetro, um desafio de uma pesquisa que tenha sido relevante aí, que você acha que foi um divisor de águas ali, que alçou o LabPetro para a vanguarda tecnológica na área? Não, eu acho que foram várias coisas, né? A disposição da equipe, a competência da equipe, porque éramos todos doutores e resolvemos abandonar nossas áreas específicas, como foi o meu caso, né? Eu sou um químico teórico de modelagem computacional, tive que largar isso daí e trabalhar com um sistema que eu mal conhecia. E os outros colegas fizeram a mesma coisa. E começamos a trabalhar com sistemas complexos, como, por exemplo, o estudo de asfaltenos, estudo de emulsões, que isso no processo é um desafio muito grande. Porque o óleo ele tem água, ele tem algum gás, e aquilo ali forma uma emulsão. Para você fazer a extração daquilo ali, você demanda conhecimento. E quando surgiu o pré-sal, aí teve um outro desafio também que foi resolvido no LabPetro. E o desafio agora vai ser maior ainda com esse investimento lá no norte do Brasil, né? Mas eu queria conversar com o senhor para entender um pouco melhor essa questão do investimento de P&D da Petrobras. Como que funciona isso hoje? Qual é o volume de aporte de dinheiro? Em que a UF está conseguindo hoje, né? Porque isso que você está me contando aí foi coisas de 20 e poucos anos atrás que começou. E como é que está esse processo, qual é o volume de investimento da Petrobras. E depois a gente vai falar sobre outros projetos que estão rolando lá na UFES, além do LabPetro. Mas primeiro eu queria entender um pouquinho mais essa verba de investimento aí da Petrobras, o que a gente ainda está conseguindo reter aqui, quais são os próximos desafios. Veja bem, a lei ela obriga que as concessionárias invistam 1% do faturamento bruto dos campos de grande produção, que são as participações especiais. Eu não sei hoje quanto que a Petrobras é obrigada a investir, mas eu tenho certeza que passa aí de 1 bilhão, 2 bilhões de reais em P&D, né? A UFES, não só através do LabPetro, porque o LabPetro ele trouxe, junto com o NEMOG, que é o Núcleo de Escoamento e Medição de Óleo e Gás, do professor Rogério Ramos, muitos recursos. E aí na esteira vieram os outros projetos. Tanto os projetos na área de engenharia mecânica, na área de engenharia elétrica, na área de oceanografia, que tem grandes projetos lá com a Petrobras. A nossa carteira de projeto com a Petrobras hoje, eu não sei, talvez ela passe aí de 200 milhões de reais, incluindo a carteira do LabPetro. Estão vindo mais projetos, porque a UFSC se tornou excelência nessas áreas. Então tem muita coisa ainda por vir, por conta dessa competência que foi desenvolvida aí nos últimos 15, 20 anos. 15, 20 anos mais ou menos. Então nós estamos aptos, né? Acho que quaisquer desafios, né? Pré-sal, por exemplo, a gente domina na nossa área de química, nas áreas de engenharia, de uma forma geral. Professor, eu tenho uma pergunta para o senhor aqui que me encomendaram, né? Quando souberam que a gente ia entrevistar o senhor, eu falei assim, eu tenho uma pergunta para o professor. Pergunta do telespectador, exatamente, né? Exatamente. Uhum. Que é aqui uma do Leandro aqui, que ele me pediu, ó. Professor, vou ler como ele escreveu. Professor Eustáquio,
existe um assunto que você conhece muito bem e que acreditamos que seja pouco explorado no Espírito Santo. A cláusula de obrigatoriedade de investimentos em pesquisa e desenvolvimento da ANP, para quem é ANP, acabou de falar, acho que é Associação Nacional de Petróleo. Agência Nacional de Petróleo. Petróleo. Para quem está nos assistindo e não conhece, as empresas de petróleo são obrigadas a investir parte de sua receita em projetos de pesquisa e desenvolvimento, e no Espírito Santo o professor Eustáquio é uma autoridade nessas iniciativas e projetos. O Lab Petro da UFES é um laboratório de referência em nível internacional. Então, professor Eustáquio, ele está falando, né? Eu gostaria de saber sua opinião sobre o que nós, no Espírito Santo, podemos fazer para explorar melhor a cláusula de P&D da ANP, especialmente levando inovação para as empresas, criando novos produtos e soluções. Olha, acho que para mim é simples, é o que falta não só na área de petróleo e gás, mas acho que o país como um todo. Vamos pegar a área de inteligência artificial. Falta bons projetos, né? Eu acho que a gente tem que ter os bons projetos, não só a universidade, mas também o setor produtivo. Eu acho que falta mais diálogo com a Petrobras, não só a unidade de negócios aqui do estado, mas Petrobras Rio de Janeiro, né? Hoje quem coordena toda a parte de investimento é o SEMPS. Eu acho que nós temos que nós nos afastamos um pouco do SEMPS, né? Onde tem a gerência que cuida da relação com a comunidade científica e tecnológica e cuida da cláusula de investimento. Hoje, por exemplo, tem uma parte desses investimentos que obrigatoriamente tem que ir para o setor produtivo. Então, o que eu acho que é a gente entender o que o mercado está precisando e nós alinharmos com o mercado e fazermos os projetos. E com a universidade participando. Eu acho que isso é obrigatório. Mas eu acho que o que falta é a gente descobrir qual que é esse caminho. Porque já há bastante tempo, eu fui do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás. Então, assim, eu acho que nós discutíamos muito, mas objetivamente falta alguma coisa ali. É essa conexão que eu acho que agora talvez nós consigamos, porque o fórum está sendo, né, fortalecido novamente. A universidade criou com a Fins um grupo de trabalho para que nós falemos a linguagem do empresário, o empresário entenda o tempo da universidade, porque foi isso que nós fizemos com a Petrobras e por isso que teve um sucesso da universidade. Porque nós criamos o COPS, que foi o Centro de Pesquisa em Óleos Pesados. Então nós tínhamos 3 representantes da Petrobras e 3 representantes da universidade. E ali a tradução da linguagem acadêmica para a linguagem do processo, da linguagem da empresa, foi um sucesso. Eu acho que talvez esteja faltando a gente bons projetos, a gente sentar na mesa e falar assim, o que você precisa. Então, né? Explorando um pouco essa questão que o senhor falou aí do relacionamento com o SEMPS, né? Sim. Eu, na minha vida profissional, durante quase 10 anos, eu fui responsável aqui pela operação e manutenção do complexo termoelétrico aqui do Espírito Santo, aonde o nosso principal fornecedor, tanto do gás natural quanto do óleo, era a Petrobras. E uma dificuldade muito grande que a gente tinha era de acessar os níveis decisórios da Petrobras para determinados assuntos, né? Porque ela é uma empresa enorme, com um número praticamente infinito de gerências, né, de vários níveis, e você conseguir falar com a pessoa certa era uma dificuldade. Você conseguir identificar essa pessoa dentro do organograma da Petrobras. Isso quando você não identificava e automaticamente, passado algum tempo, essa pessoa mudava de posição e você ficava vendido novamente. Eu queria saber do senhor o seguinte, vocês têm na UFES o Lab Petro, o senhor foi coordenador desse laboratório durante muito tempo, hoje está como reitor da UFES. O senhor falou do Fórum Capixaba de Óleo e Gás, mas a gente sente falta de ter esse contato mais próximo exatamente com o SEMPS, com essa linha de pesquisa. Não seria possível, de repente, a gente trazer esse contato para dentro de um hub de inovação? Não é possível. Quando eu falei assim, nós perdemos o contato um pouco com a gerência de relação com a comunidade. Hoje isso está a cargo de uma gerência chamada GTEC, que eu acho que é quem cuida dessas relações com as universidades e com os setores produtivos regionais.
Eu acho que nós poderíamos voltar a essa conversa, trazermos essas gerências aqui no Estado, através do próprio fórum, através da FINDES, que são as pessoas certas para a gente poder negociar. E é importante que nós tenhamos também a unidade de negócio local na mesa. Porque, na verdade, eles não têm poder decisório, mas eles é que colocam a demanda, eles é que são os clientes, na verdade. Então, se vai precisar de um equipamento, se vai precisar melhorar o processo, se vai precisar de entrar com um procedimento analítico ou de uma leva de produtos químicos, eles é que vão demandar. Então, se tem que desenvolver, eles jogam essa demanda para o SEMPS e o SEMPS sai fazendo essa busca, né, no país. O que eu acho que nós teríamos que retomar o diálogo com essas instâncias decisórias. Porque, assim, uma coisa que nós aprendemos, não adianta, não é você que procura a Petrobras é que te acha. Isso nós aprendemos, né? Porque às vezes a pessoa, eu tenho um excelente projeto. E às vezes o projeto é excelente, mas não adianta se você não entregar para a pessoa certa. No canal certo, aquilo vai para uma mesa e da mesa para outro lugar. É assim, muito fácil, né? Porque as áreas de pesquisa, eles também são sobrecarregados de projetos. Tem isso também. Então tem que ter a pessoa certa ou o setor certo para você conversar, tem que ter a interlocução. E se você tiver a competência e fizer uma boa conversa, eles vão te encontrar e vão te demandar. Professor, eu estou entendendo agora melhor a importância da Petrobras e desse investimento de P&D ali dentro da UFES. Só que quando o senhor se tornou reitor, o senhor deixou de ver só esse departamento, né? E começou a ver a universidade como um todo. E uma das suas primeiras ações ali foi criar, por exemplo, no Piagro, não é isso? Que foi um investimento aqui em relação a parte de agricultura aqui no estado. Como que foi esse processo e como que foi logo no início do seu cargo de reitor? O que o senhor fez de lá para cá? Como é que está esse trabalho? Não, são experiências que foram sendo acumuladas, né? Eu acho que primeiro é conhecer a universidade, né? Então, se vocês me pedirem informação de como é que está a rede elétrica da universidade, eu sei como é que está a rede elétrica da universidade, eu sei onde falta iluminação, eu sei onde tem uma tampa de esgoto que está ali, que está dando risco para quem está andando na UFES. Eu sei onde está faltando, onde tem telhado vazando. Isso é conhecer a universidade, né? Mas o prefeito ali do ambiente, né? É uma gestão assim bem, não só essa questão física, né, mas daquilo que a universidade precisa. E essa experiência acumulada também como pró-reitor, né? Como pró-reitor, nos mostrou que a universidade tem algumas necessidades. Porque nós temos competência, nós temos às vezes o recurso, mas a coisa não funciona. Então a primeira coisa que nós fizemos, quando nós assumimos a reitoria, primeiro que foi um trabalho gigantesco para chegar até a reitoria, não foi assim, né? Mas, enfim, foi criar um modelo de governança para a universidade. Apesar da gente ter tido outras administrações, mas um modelo de governança definido não havia. Então nós começamos trabalhando, criando uma diretoria de governança, conformidade e integridade, que é a DGCI. Isso foi o primeiro ato. Criamos uma diretoria de mediação e prevenção de conflitos, que é a DPMC, e fomos ajustando governança para depois colocar o modelo de gestão em cima dessa estruturação que ainda vem sendo feita. O próximo passo foi a criação da SPIN, que é a nossa agência de inovação, a Inova UFES. Hoje a UFES tem a Inova UFES, que é uma agência que foi criada em julho do ano passado, já dentro da nossa gestão, fez um ano agora. E já temos empresas, inclusive, que foram incubadas, que já receberam o diploma, já estão saindo da nossa universidade. Isso é uma necessidade que a gente viu. A outra coisa, assim, na linha de inovação, de pesquisa, e o LabPetro é um exemplo. O LabPetro, na verdade, ele é um núcleo de pesquisa. Então nós pegamos pessoas com, hoje, muito mais do que os 5 que começaram no LabPetro, pessoas com vários conhecimentos acadêmicos. Nós nucleamos essas pessoas e atendemos várias e várias demandas. Não só hoje, o LabPetro não é só petróleo, tem área ambiental, você tem área médica, você tem área de forense, enfim. Estamos com um projeto aí agora que talvez a gente desenvolva, que é relacionado com o canabidiol. Ele se diversificou, mas nós não conseguimos nuclear. E o Nupiagro é um exemplo de núcleo. Então nós
estamos trabalhando em 4 linhas que nós consideramos prioritárias nesse momento para a UFES, que é uma definição nossa, da nossa gestão, que é a área de inteligência artificial, saúde, adaptabilidade climática, ciências oceânicas e agro. Então já estruturamos o primeiro núcleo, que é o NUP-Agro, que é o Núcleo de Pesquisa e Inovação no Agro, porque nós temos competências em São Mateus, temos competências em Alegre e temos competências aqui em Vitória. Só que esses pesquisadores e pesquisadoras estão espalhados por aí. Nós juntamos isso no núcleo. Então nós fizemos um projeto. A primeira coisa que eu pedi não foi assim, eu não quero projeto para o café, não quero projeto lá para o leite. Não, eu quero um modelo de governança para o núcleo, que vocês vão se organizarem, eu vou conseguir o recurso e nós já conseguimos recurso para aportar agora, já esse ano, nesse núcleo que acabou de ser aprovado na UFES, na quinta-feira da semana passada, dia 23, 24, semana passada, né? E já começa a funcionar agora. Passo seguinte, assim, entram os projetos. A pessoa do fitossanitário, o pessoal da agricultura familiar, o pessoal que trabalha com compostagem, o pessoal que trabalha com veterinária, aí sim vão vindo os projetos. O núcleo de IA está para ser criado também. Professor Eustáquio, uma das coisas que mais tem impressionado eu e Sena aqui nesse programa, nós já entrevistamos alguns professores lá da UFES e estamos impressionados assim, com a qualidade dos trabalhos que são feitos em vários laboratórios. O Labitel, por exemplo, a gente acabou de conversar com o professor Marcelo, mas tem o professor Alberto, por exemplo, a gente está falando de IA, ele até nos contou aqui histórias da UFES no final da década de 90, do supercomputador que eles desenvolveram lá, o projeto IARA. Ou seja, a gente acabou de conversar aqui com o Eduardo da Símbios, lá com o projeto de exoesqueleto do professor Rafael. É impressionante a quantidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, pelo que o senhor está me falando aí, com toda a sua experiência aí com a parte de petróleo, eu acho que o senhor é a pessoa certa, na hora certa, para fazer a UFES decolar agora e ajudar o Estado do Espírito Santo também a decolar junto, né? Não, eu acho que assim, a perspectiva é mais do que boa, né? A perspectiva ela é excelente para os próximos anos. E com essa ideia da nucleação, acho que a coisa vai andar assim, mais rápido de uma forma organizada, que eu acho que isso é que é importante, não na forma dispersa. Inteligência artificial, né? Nós temos lá o professor Alberto, que é uma das excelências, mas temos outros pesquisadores e pesquisadoras na área. Não só na UFES, no estado como um todo. No IFES, por exemplo, tem nas faculdades particulares, nós temos que nos organizarmos em relação a isso. Tanto é que o nosso projeto de IA, ele não é um projeto da UFES, é o PCIA, que é o Plano Capixaba de Inteligência Artificial, em parceria com o governo do estado. Nós já temos empresas, o IFES está junto conosco, algumas universidades já vêm junto. Por quê? Porque é o desenvolvimento do Estado. A UFES entra com competência, entra com conhecimento, entra com recursos. Aliás, hoje a UFES já tem mais ou menos 30 milhões investidos só em inteligência artificial, com recursos dela. O Estado está entrando agora conosco, né? Daqui a pouco o governador vai receber a nossa proposta que pega todas as áreas do conhecimento, não só as áreas técnicas. Eu tive, inclusive, com o professor Alberto ontem, né, que eu falei para ele, olha, inteligência artificial não é só robótica, não é só computador. Inteligência artificial ela tem outras coisas que, né, por trás, a filosofia está por trás da inteligência artificial. Você tem a questão ética, você tem a questão da saúde, que envolve a questão da energia, né? Porque quando nós começamos a falar de inteligência artificial na UFES com o Estado, o pessoal, não, vamos ter um data center na UFES. Eu falei, esquece, nós não temos nem energia para ter GPUs aqui na universidade, não tem condições. Né? Nós estamos conversando aqui, um chat GPT é um copo de água quando você digita um texto. Não temos condições. Então tem que pensar primeiro, data center. Então tem um programa do governo federal que é o Redata. Temos que olhar para lá. Aí sim, entra o professor Alberto com a competência dele para nos orientar nessa área. Professor Marcelo Segato, que agora acabou de aprovar um projeto na área de fotônica, que é naquela área que eu falei do início, né? Que já trabalha com computação quântica, alguma coisa. Ele disse que o objetivo dele é transformar o Espírito Santo num centro de excelência. Mas eu acho que é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos pensar pequeno, não. Sabe, quando nós pensamos no LabPetro, e que o LabPetro é hoje, não era para ser um laboratório para ficar fazendo análise de óleo pesado. Né? A gente já pensou, não, se a gente vai entrar com a capacidade que nós temos, a gente tem que pensar grande. E o Estado tem a inteligência.
para isso. Tem o recurso e tem a logística. Mas aí vem o outro lado aqui, que é o seguinte, a gente estava falando sobre essas empresas, startups incubadas ali dentro da UFES e tal, que inclusive tem um espaço empreendedor ali dentro, né? E dos assuntos que a gente sempre é recorrente aqui nas nossas conversas é sobre a cidade da inovação, da gente conseguir talvez uma sinergia, trazer todo esse pessoal, por exemplo, pelo menos a maioria deles, para um espaço único aí para você florescer ali boas ideias e bons projetos. Como é que o senhor vê isso? Como é que está acontecendo o espaço empreendedor? O que o senhor pretende ampliar? Como é que o senhor está vendo e a própria cidade da inovação? O que o senhor acha da ideia? Não, veja bem, sobre o espaço empreendedor, está tendo todo o nosso incentivo, né? A SPIN, que é a Agência de Inovação, dentro dela, se você pegar a estrutura, ela tem uma parte que é escritório de projetos e ela tem uma coordenação lá que é empreendedorismo. Eu acho que a gente não pode perder isso de vista. Apesar de quando você fala em empreendedorismo na universidade, isso gera uma certa... Uma controvérsia, né, em relação ao empreendedorismo, que a universidade não tem esse papel. Eu acho que tem sim. A gente tem que olhar para esse lado também. E nós estamos investindo pesado nisso dentro da universidade. Em capacitação, em spin-off. A gente tem que pensar assim dentro da universidade. E sobre a Cidade da Inovação, uma bela iniciativa do Instituto Federal, né, que começou com o professor Jadir e agora vai ter sequência com a reitora Adriana, que acabou de tomar posse. Tem um projeto FINEP aprovado muito grande para incrementar, para montar, na verdade, a Cidade da Inovação. E a UFES está junto. Eu já nos colocamos à disposição do ISO para estarmos na Cidade da Inovação. Agora, não basta só a academia. Aí nós temos que chamar toda a sociedade organizada, envolvendo empresários, Estado, que são aquelas 5 L's que foi lançado no ES 500. Né? Todo mundo tem que estar nessa conversa aí. Bacana. Mas já tem um projeto FINEP aprovado? Para a Cidade da Inovação, sim, tem, é público, eu posso falar isso aqui, né? Foi aprovado para a implementação da Cidade da Inovação. Agora, o que nós vamos fazer? Isso está sendo discutido, isso está sendo pensado. Obviamente, o IFES é quem puxa essa discussão, mas assim, a UFES colocou, nós estamos à disposição. Né? Nós temos pesquisadores de altíssimo nível, né, que podem colaborar muito, e gente que pensa em inovação, e gente que está preocupada com o Estado. Né? Não basta só querer fazer inovação para publicar artigo. Isso aí já passou. Não só a UFES, mas agora é pesquisa aplicada. O país, né? Tem uma fala do presidente Lula em Brasília, no Encontro Nacional de Ciência e Tecnologia, ele falou isso, acho que a gente já sabia disso, né? Nós somos 12º ou 13º em produção científica, em publicação de artigos, e 49º em inovação. País em desenvolvimento como o Brasil, se não coloca produto, a gente não consegue evoluir. Não adianta nada você exportar o mundo velho de coisa, né? Exportar minério, exportar petróleo, exportar alimento, e você comprar uma caixa de Captopril, Capoten com remédio de pressão de R$100. Pô, não faz mínimo sentido. Se você não agregar valor no seu conhecimento, veja as terras raras aí, né? Não adianta nada você vender caminhão de terras raras e depois você comprar um chip e pagar $1.000, $2.000. Não faz o menor sentido, né? Tem que... E a inovação, ela vem para isso aí. O empreendedorismo, ela vem para isso aí, que é para agregar valor, para gerar renda, diminuir as desigualdades, porque a gente tem que ter isso, principalmente em foco, né, distribuição de renda, empregabilidade. Eu acho que é isso que o país tem que pensar e colocar na balança. Professor, eu e o Carlos aqui, a gente, ao longo da nossa jornada aqui, a gente tem entrevistado bastante empresários aí do ramo de inovação aqui, grande parte deles incubados, né, no seio da UFES aí, e isso de certa forma nos trouxe surpresas, porque a gente não imaginava que o Espírito Santo, um estado tão pequeno, com apenas 4 milhões de habitantes, a gente tivesse tantas pessoas com elevado potencial intelectual, né, e técnico para desenvolver tecnologias de vanguarda. Eu não sei, talvez o senhor possa nos esclarecer aqui, porque olhando aqui para outros estados, como a UFMG em Minas Gerais, a UFRJ a gente até consegue vislumbrar alguns nomes de referência, né? Mas eu não sei, eu não consigo visualizar essa mesma concentração de inovação, né, nesses outros estados. Essa é uma impressão minha
de fato, o Espírito Santo ele tem essa pegada né, desenvolvida ao longo desses 20, 30 anos aí, ele tem essa pegada mais tecnológica. E uma pergunta aqui, um desafio e uma pergunta: o que a gente precisa para transformar o Espírito Santo em um berço de inovação, em uma Israel brasileira? Bom, eu só vou fazer assim, um comentário em relação ao FMG. Talvez o estado de Minas a coisa esteja dispersa, de fato, né? Não tem concentração em inovação. Mas a UFMG não, a UFMG ela é referência, inclusive ela chegou a passar a Unicamp do ponto de vista, inclusive é uma referência para nós na parte do INIT deles, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica. A UFMG hoje ela é referência nacional e internacional, mas está concentrado na UFMG. Mas se você pega o estado de Minas, isso de fato está disperso. E o Espírito Santo não, o Espírito Santo a gente conseguiu concentrar até por conta da área que nós temos, da população que nós temos e da vontade que o capixaba tem em ser um polo de tecnologia. Se não me engano, em 2010, nós escrevemos uma carta, vários pesquisadores e pesquisadoras, encaminhada ao governo do estado, dizendo que a vocação do Espírito Santo é ciência e tecnologia. Nos moldes do que aconteceu com São Carlos, por exemplo, no interior de São Paulo. Lá é o berço e o sítio, né, nacional e internacional da optoeletrônica, desenvolvidos na Federal de São Carlos e na USP de São Carlos. Lá é referência internacional. Você anda a cidade hoje é um polo de optoeletrônica do país, seria o Silicon Valley do Brasil na optoeletrônica. E eu acho que o Espírito Santo tem tudo para ser também. Porque nós temos a inteligência, nós temos a logística, nós temos capacidade nas nossas instituições de pesquisa e temos os recursos, né? Basta que a gente consiga fazer esse fluxo, né, dos recursos correr para dentro, para onde tem que ir os recursos, né, e a gente desenvolver a mecânica para que nós desenvolvamos a tão sonhada ilha de tecnologia, que eu acho que é essa a vocação do Estado, não é commodity. Eu sempre falo isso, vocação do Estado até mesmo porque se você for olhar os países árabes, né, produtores de petróleo, todos eles começaram a ganhar dinheiro com petróleo, mas a preocupação deles é com o desenvolvimento de tecnologia, né? Até para poder ter uma perenização da renda após o término das reservas. Eu vou dar um exemplo assim, simples aqui, né? Vou dar um exemplo do café, né? Hoje o Espírito Santo ganha todos os concursos de cafés especiais que tem aí pelo país e pelo mundo afora, né? Hoje o nosso café, eu vou muito para Brasília, né? Eu gosto de levar café para dar de presente, né? Um pacotinho de 250 gramas é R$80 a R$90. Isso é valor agregado. Isso é um exemplo que eu estou dando aqui real, né? Eu conheço o dono do cafezal e o filho dele que estudou no IFES de Venda Nova do Imigrante, que pegou uma roça antiga, melhorou, aplicou ciência e tecnologia e hoje produz um café de altíssima qualidade, com valor agregado, dando emprego e geração de renda e etc, etc. E artigos sendo publicados. Um grupo que nós criamos, que é o LabPetro, além de petróleo, né, nós criamos dentro do LabPetro o LabCoffee. E dentro do LabCoffee nós temos um grupo em parceria com o IFES de Venda Nova que chama Coffee Design, que hoje não é só UFES e IFES, é UFES, IFES, Federal de Viçosa, Federal do Rio Grande, temos parceiros até em Rondônia, trabalhando em ciência do café. Então, quer dizer, isso é agregar valor. E estamos indo para um lado que eu acho que é extremamente interessante, né? Isso nós estamos falando do café arábica. Um lado interessante, que é o café Conilon, que é produzido aqui no norte. O Espírito Santo é o maior produtor de Conilon do país. Só que com baixo valor agregado ainda. Mas nós já temos Conilon hoje com características de cafés especiais, com uma bebida excelente. O que tem? Qual é o segredo disso aí? Porque o produtor local, a preocupação dele é produção de volume, de sacas de café para vender no mercado futuro e etc e tal. Então descobrindo que você pode mexer no processo, especialmente do pé para frente, né, na forma de você coletar o grão, a hora que vai coletar o grão, como é que você vai secar o grão, como é que você vai torrar o grão e você transformar um café que você venderia aí um pacote por R$10, você vender por 50, 60, 80. Hoje nós temos café no Espírito Santo de R$600.
o quilo, o café do Jacu. Tem algum segredo? Não, no fundo tem ciência aplicada nisso, é valor agregado. O desafio do Conilon realmente é o manejo, né? Porque normalmente a planta de café lá é em terreno acidentado e tal. Mas o arábica também, né? O arábica é produzido na região de montanha. É o manejo pós-pé, é a hora que você vai coletar, como é que você vai secar o café. Uma das coisas é secar o café. Você vai jogar no chão ali, ficar ali secando, aquilo ali umedece, dá fungo e depois a torra. Professor, voltando à comparação nossa aqui com o UFMG, até porque eu me formei na UFMG também, eu fico pensando, a gente tem uma grande vantagem essa questão do petróleo, com o Lab Petro aqui, que injetou muito dinheiro na UFES, mas se você for pensar bem, o petróleo parece uma maldição, porque você vê a maior reserva mundial de petróleo fica na Venezuela. Ninguém nem precisa falar como é que está a Venezuela. Se você pensa no Brasil, a maior reserva de petróleo está no Rio de Janeiro, que está com muito problema administrativo, financeiro, etc. E aqui no Espírito Santo parece que a gente não segue a mesma toada, né? Ou seja, a gente está aproveitando os benefícios do dinheiro do petróleo para criar o Fundo Soberano, para ter o Lab Petro aqui, por exemplo. Aí, voltando agora ao FMG, eu queria só deixar registrado aqui uma pessoa que era meu colega, saiu da engenharia elétrica e foi para a física, que é o Ado Jório, que criou, ele é o inventor do nanoscópio, estudando grafeno e tal. Então é uma das pesquisas de ponta. Então o FMG está assim de ponta e tem muita gente altamente qualificada. Mas realmente não tem a vantagem que a gente tem aqui de ter essas reservas de petróleo, o que nos traz aí muitos royalties e oportunidades como no Lab Petro, e agora o senhor está ampliando isso aí para vários tipos de laboratório, como o LabTel e outros aí, e é bem interessante, é bem legal e estimulante a gente ver que essa diversificação, não só usando o dinheiro do petróleo, né? E o que está vindo em próximo aí, o que o senhor está pensando? Não, é assim, a gente, mais uma vez, né, ousadia, né? Você falando da UFMG, eu fiz meu mestrado e meu pós-doc lá na UFMG. Eu conheço o Ado e tem uma pessoa que é minha amiga, né? Não sei se vocês conhecem, o Berthier. O Berthier foi o cara que desenvolveu, ele mais um grupo de professores. Na época ele era estudante, ele voltou como professor e desenvolveram uma máquina de busca chamada Quan, que é ligeira em Tupi-Guarani. Essa máquina de busca foi vendida para a Google, que é a máquina de busca da Google, por $250 milhões. Né? O Berthier, tem uma matéria na época que fala sobre ele. Né? Então foi contemporâneo meu. Por isso que eu falei, a liderança, o FMG é liderança nessas áreas. Então a gente começa a olhar esses exemplos e você fala, por que não? Né? Porque, o que está faltando para a gente ter isso aqui no Espírito Santo? Para a gente ter isso no país? A gente aluga um software de modelagem hidrodinâmica que a gente paga 600 mil por ano de aluguel do software, né? Que é dos projetos nossos. Pô, com tanta escola de informática, tanta escola de computação, por que a gente tem que alugar um software que é importado? Aí nós entramos na questão da inovação, de você transformar um produto num conhecimento, em algo que vai agregar valor. E o senhor já fez esse desafio para os pesquisadores da UFES? Sim, não, nós estamos colocando. A Inova UFES é exatamente para provocar isso o tempo todo. Dizer, olha, eu gosto muito de citar o exemplo do que eu falei há pouco, do Captopril e do Capotem, que são remédios para pressão. Isso começou a ser desenvolvido na UFMG por um professor da farmacologia, professor Beraldo, estudando veneno de jararaca. Ele foi até um certo ponto, academicamente ele ficou satisfeito, também não teve financiamento, né? Ele foi para os Estados Unidos e entregou o trabalho dele, e hoje a gente importa. Os americanos pegaram aquele conhecimento, transformaram isso num produto e cobra da gente hoje. A patente já deve ter sido quebrada há algum tempo. Mas é sobre isso que nós estamos falando. É você transformar o conhecimento, aquilo que você gera, em um produto, né? E que você possa agregar valor e que isso se transforme num bem para a sociedade. Não pode o Estado ficar só financiando, com gente passando fome no país. A gente tem que transformar isso, né? Esse investimento que é feito nas pessoas em coisas que venham agregar valor depois. Então a gente tem essa interna com os nossos pesquisadores, com as nossas pesquisadoras, né, que olha,
publicar é muito bom, a gente publica, eu assim, sou muito satisfeito com a minha carreira acadêmica, né, com meus artigos já publicados em revistas muito bem, mas acho que faltou, eu sinto isso na minha carreira, apesar das 14, 15 patentes depositadas, assim, apesar do legado que a gente acha que tem, de alguma coisa a mais, que pessoas como o professor Alberto, o professor Segato, a professora Carla, o professor JJ, pessoal da área médica, o professor Zé Geraldo Mil, né, que deixam uma grande contribuição, né, mas eu acho que, assim, é uma coisa para a história, né, que ainda há tempo dessas pessoas, estão todos aqui conosco trabalhando, a gente está num grande projeto. Eu ainda acredito nisso, né, inclusive o professor Mil, que é um fisiologista, né, um cardiologista assim, de renome mundial, a gente vai entrar num grande projeto aí que pode ser que isso na verdade é pessoal, é uma coisa pessoal, um grande projeto que a gente pode deixar também na área da saúde como legado aqui no estado. E como reitor, professor, o senhor está aí no meio praticamente no meio do seu mandato aí, já com grandes realizações aí, desenvolvimento, de fomento à inovação. E 2 perguntas. Primeiro, o senhor pretende se recandidatar, se candidatar à reeleição? E quais são, assim, os seus planos para a UFES, né, nesse resto de sua gestão e, eventualmente, numa próxima gestão? E o que você almeja para a UFES aqui no arco dos próximos 10 anos? Veja bem, quando o Instituto da Reeleição estava sendo discutido o Instituto estava sendo discutido na universidade, eu fui contra. Porque eu acho que um mandato talvez tivesse que ser um pouquinho maior, de 5 anos, para poder dar tempo, mas reeleição não. Então eu não penso em reeleição, e agora, a partir do dia 12 de setembro, próximo passado, eu fiquei impedido de me candidatar à reeleição, porque eu me aposentei. Então, formalmente sou aposentado, eu cumpro o meu mandato, né? E aí eu vou me dedicar só à vida acadêmica, se deixarem, né? Então eu pretendo continuar, inclusive estou pegando aluno de mestrado agora, já tem aluno de doutorado pensando a gente trabalhar. Então, academicamente, eu continuo, né, trabalhando normalmente, só que eu acho que eu já dei a contribuição que eu tinha que dar, e a gente tem que, às vezes, parar e pensar assim, será que eu não estou sendo demais? Né, que é um termo que a gente usa, né? Porque às vezes a gente tem que dar chance e oportunidade para aqueles que vêm. Eu fui diretor do CCE, eu fiz um mandato no CCE, passei o bastão para uma pessoa mais nova, né? Fiquei como vice-diretor para poder ajudá-lo nessa transição. Eu acho que como reitor também, eu acho que a gente tem que pensar, né? Eu não tenho apego nenhum com cargo, não tenho apego com as coisas, né? Eu acho que uma das coisas que eu consegui desenvolver foi desapego, né? A gente tem amor pela família, tem amor, mas apego eu acho que é uma coisa diferente. Isso eu converso muito com os colegas, né? Às vezes a pessoa está ali na sua linha de pesquisa, no seu grupo de pesquisa, no seu laboratório, e não deixa a juventude poder participar, não entrega às vezes conhecimento. Isso a gente vê muito na academia como um todo, né? Parece que há uma reserva de mercado. Eu acho que é uma crítica que eu faço à academia. Não é só a UFES, não é só a academia brasileira, não. Eu acho que o mundo, a gente tem exemplos e exemplos, né, que o conhecimento fica restrito a uma pessoa e ela, sabe, é até um ato, digamos assim, egoísta de segurar aquilo. Então, eu acho que a reitoria, eu me aposentei por questões assim, quis aposentar, eu acho que eu tinha tempo, né? Ninguém vai dizer que eu estou fazendo coisa porque eu estou pensando em reeleição. O que tiver que fazer, eu vou fazer, vou tentar fazer e tentar deixar o melhor legado para a sociedade, para a nossa universidade. Conversando com o senhor, a gente vê que a aposentadoria nem se passa pela sua cabeça. O senhor tem uma mente muito dinâmica, mas eu queria direcionar uma pergunta agora para uma questão um pouco mais delicada, até porque o senhor está falando muito do papel da faculdade. E uma coisa que tem desanimado a gente aqui em relação ao Brasil, assim, outros países também, principalmente ao Brasil, a gente está perdendo muito tempo com conversa política que não leva a lugar nenhum. Você vê muita conversa fiada que não. Aí quando a gente conversa com o senhor com projetos sérios, com pesquisa realmente sendo feitas,
E a gente vê que realmente a universidade pública, né, ela tem um papel muito importante, assim como as privadas também, mas a pública principalmente, né, com toda essa infraestrutura aí. E como é que o senhor convive com isso, com esse problema hoje dessa polarização política? Porque a gente sabe que isso é muito manifestado dentro das faculdades, né? Tem muita coisa que acontece ali dentro. Como é que o senhor está andando por esse caminho espinhoso? Veja bem, hoje a gente vive a era da informação na velocidade da luz. O que acontece hoje nas universidades brasileiras e internacionais sempre aconteceu. Sempre. Porque as pessoas que estão ali são jovens. Né? São pessoas que passam por transformação, estão em formação, você tem aquela ansiedade da juventude, essas coisas acontecem, sempre aconteceram. Né? Só que hoje, né, você não pode espirrar que tem alguém fotografando, tem alguém filmando, então dá a impressão que isso potencializa as coisas que a gente vê. E a polarização, acontece isso, né? Tá acontecendo isso. Isso sempre aconteceu. E não é só aqui não, no mundo inteiro. A gente vê nos filmes, né? O Juventude Transviada, você vê... Eu, inclusive, recebi num grupo de amigos aqui um meme, né? Falando aqui o seguinte, que parabéns para você que nasceu na década de 70, cresceu na década de 80, fez muita besteira na década de 90, né? Chutou o pau da barraca na década de 2000 e não tem um registro seu em mídia social nenhuma de nenhum erro que você cometeu. Exatamente isso, não tem registro, né? Agora, a polarização, ela existe, só que tem um detalhe, né? Isso a gente passa para a equipe, né? Eu, assim que eu assumi, que fiz a nomeação, eu falei, olha, primeira coisa, não existe corrente política na gestão. Gestão é gestão. Quer fazer política? Fica à vontade, mas não dentro da gestão. Então, a gente trata a gestão como gestão, nós somos gestores. Né? Então, como gestor da universidade, como responsável, a universidade ela é dinâmica. O que acontece ali é problema das pessoas que acontece, a gente fiscaliza para não ter violência, não ter agressões, para dar o melhor de condição para todo mundo e dar uma resposta à sociedade. Afinal, nós somos pagos para isso. E me relaciono pessoalmente com todo mundo. Nós, a UFS, conseguiu reconectar ou conectar com o governo do estado, com as prefeituras, com a bancada estadual, com a bancada federal, tem uma boa relação com todos os parlamentares. Talvez tenha um ou outro que eu não tenha pessoalmente conversado, mas vou com todo respeito, né, independente da linha ideológica ou linha política. E o que eu sempre digo é o seguinte, olha, a universidade tem que estar acima, a universidade é nossa, a universidade é do Estado, a universidade está aí para servir a sociedade. A gente tem tido sucesso nessa interlocução. Esse ano, olha, veja bem, a UFS teve assento, eu participei da abertura do ano legislativo na Assembleia. Isso nunca aconteceu, né? Porque nós fomos lá, cumprimentamos todos os deputados e deputadas, independente da corrente política. Fiz questão de abraçar cada um deles e cada uma delas e dizer, olha, a universidade está aqui para servir. Fizemos isso também na Câmara de Vitória. Tivemos conversa com vários prefeitos, tive conversa com o prefeito Pasolini, coloquei a universidade à disposição, tanto é que de vez em quando tem alguns eventos que estão acontecendo na universidade, da mesma maneira que a universidade precisa também da Prefeitura de Vitória, parcerias com prefeitos e prefeitos do interior. Já demos entrevista, inclusive, em rádios do interior. Nunca tinha ouvido um reitor falar na rádio interior, depois do programa sertanejo, né? Estava eu lá falando de manhã cedo e o pessoal viu. Quando nós tivemos o evento na universidade relacionado à criação de uma agência de inovação, isso lá em Alegre, eu vi o senhor na rádio de Alegre, o senhor foi lá falar. Eu acho que isso é importante. Então a gente está tendo essa interlocução. Então as pessoas são políticas, né? Mas enquanto gestão, a gente tem essa responsabilidade. E assim, a gente deixou muito claro, quer fazer política? Que faça. Que vá para um partido, que vá para o sindicato, mas dentro da gestão, isso a gente tem trabalhado muito para que isso não aconteça, né? Então, se existe a polarização política, ela acontece ali entre as pessoas, entre os partidos, mas dentro da gestão não. Né? A gente coloca a gestão à disposição da sociedade, independente, a gente conversa com todos os parlamentares que nos procuram a universidade, a gente coloca à disposição a universidade. Vai ter um evento relacionado a uma linha política tal, autorizada. Não, a minha não está autorizada. Vou usar o teatro, vou usar o espaço da universidade, vou usar os laboratórios.
à disposição. A gente só não aceita coisa errada, né? Que eu acho que é mais do que natural, né? Mas se a gente percebe que aquilo é o interesse nosso, do Estado, dos municípios, estamos dentro. Né? E a gente tem feito aí uma caminhada, ainda tem muito município aí para a gente visitar. Já fomos muito para o sul e agora com a criação de 2 cursos de medicina, não é só um, nós depois de 10 anos criamos o curso de medicina em São Mateus, que começa agora o ano que vem. Aliás, os 2 vão começar o ano que vem, tanto o de São Mateus quanto o curso de medicina de Alegre. Pois é, e pegando o gancho aí, já que você está falando isso, fala um pouquinho sobre a estrutura da UFES no estado todo. Tem esse campo em São Mateus. O que é essa universidade como um todo? São quantas pessoas, quantos alunos, qual é o orçamento? Dá um panorama para a gente da UFES como um todo, por favor. A universidade tem em torno de 25 mil, 30 mil estudantes, né, flutuantes entre graduação, pós-graduação, à distância, né, isso flutua. Em torno de 4 mil servidores e servidoras, entre docentes e técnicos administrativos, talvez aí uns 1.900 docentes, 2.000 técnicos administrativos, por aí, mais ou menos, né? Nós temos 4 campi, temos 2 aqui em Vitória, que é Maruípe, onde funciona mais a área médica, temos Goiabeiras, temos São Mateus e temos o campus de Alegre. Alegre está dividido ali porque tem Jerônimo Monteiro, que a parte de madeira a ciência da madeira está ali em Jerônimo Monteiro. E veja bem, é um pouco complexo, né? Você fazer a gestão de 4 campos com tanto estudante no norte, no sul. E agora com a criação dos cursos de medicina, que isso vai ter um impacto, você mexe com a área da saúde todinha, dos hospitais, da parte de enfermagem, farmácia. Isso gera uma complexidade. É um desafio, mas um desafio bom, porque a gente sabe que vai ter resultado, né? Porque se nós olharmos agora, o meio do Espírito Santo vai estar atendido por cursos públicos, no norte. A gente tem uma expectativa, por exemplo, no norte, no raio de 150 quilômetros ali, que pega sul da Bahia, leste de Minas, norte do Espírito Santo, a ser atendido. Não só pelo curso, mas também com os hospitais regionais, onde serão os nossos laboratórios, onde as residências nossas serão efetivadas, serão feitas, né? O nosso orçamento, talvez ele passe aí de talvez, eu acho que o orçamento da UFES é o 2º ou 3º do estado, né? Acho que é em torno de 1 bilhão e 200 milhões mais ou menos, né? Isso de recurso do Tesouro, mais um pouco de arrecadação própria, né? Que a gente arrecada com os nossos projetos. Boa parte disso é com folha de pagamento, né? Porque folha de efetivos e aposentados fica na nossa conta. Mas esse é o orçamento que a gente... O discricionário nosso, né? Não sei, talvez esteja em torno de 150, 200 milhões anuais, que é aquilo que a gente usa para pagar a energia, para pagar o restaurante, as bolsas, etc. E tal. Só para efeitos, então é mais ou menos 1 bilhão e 200 o orçamento total, mas de quanto disso aí que é verba pública e quanto que é investimento da Petrobras, por exemplo? Não, isso aí é do Tesouro. Isso é do MEC. Tesouro, isso aí é Brasília, né? Fundeb, não é isso? Não, é dinheiro do MEC, verba do Tesouro mesmo. Nós temos arrecadação própria, aí que entra os recursos, né? Petrobras, não só, né? A gente trabalha muito a gente fala Petrobras, mas hoje a gente recebe mais recursos de órgão público de Brasília. Nós temos parcerias com o MAPA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, vai entrar um projeto agora do Ministério da Cultura. Agora, na repactuação, a UFES é a única universidade que é citada textualmente no acordo da repactuação. Isso do acidente de Mariana. Do acidente de Mariana. Hoje nós vamos lá, a única universidade, vamos continuar fazendo o monitoramento da biodiversidade por mais 10 anos ainda. E estamos trabalhando em outras frentes, como, por exemplo, a frente da saúde, a frente da educação, a frente do monitoramento, reflorestamento, da agricultura, na parte de hidrologia, recursos hídricos. Estamos com projetos. Isso aí, assim, a gente está falando não mais de milhão, né? A gente está falando de bilhão em investimento que a gente tem expectativa aí para os próximos 10 anos. E aí esse recurso, né, ele é arrecadado aqui, aí é onde nós falamos dos 5 eixos. Aí é desenvolvimento da IA, é o NUPIAGRO, é o núcleo de saúde. Quando eu falo assim, são coisas assim, avançadíssimas, né? Não é fazer aquela pesquisa trivial, que isso aí
a gente tem as fontes de recursos, mas grupos de excelência mesmo, de transformar o Estado num Estado que faz uma pesquisa, inovação top, vamos dizer assim, né? Que nos coloque aí, não é só em nível... Referência internacional. Referência internacional, é isso que a gente busca. Professor, né? muito bom. Nós estamos chegando aqui no final do nosso tempo aqui de entrevista. Ficamos muito satisfeitos e agradecidos pela sua disponibilidade. Ficamos aqui, eu não sei o Carlos, mas eu fiquei assim, de certa forma, surpreso com a sua visão da universidade e o destino, né, a direção que o senhor está dando. Para a gente encerrar aqui, eu gostaria só de pedir para o senhor o seguinte, para o nosso telespectador aqui que está nos ouvindo, né, que é um empresário, é o aluno da UFES, é aquele estudante de secundarista que está interessado em fazer uma universidade federal. Fale aí para o nosso telespectador, deixe uma mensagem aí que o senhor acha relevante para essas pessoas. Olha, primeira coisa é dizer que a Universidade Federal do Espírito Santo é nossa, é da sociedade capixaba, da sociedade brasileira, e ela está à disposição da sociedade. O que ela puder fazer enquanto universidade, certamente ela vai estar cumprindo com a sua missão e com qualidade. Não à toa nós somos nota 5 na avaliação do MEC, já temos 3 programas de pós-graduação nota 6 em 7, nota 5 é a nota máxima, né, na nossa graduação, nota 6 em 3 programas no máximo de 7, isso fala muito sobre a excelência que é a Universidade Federal do Espírito Santo. E eu peço assim que a sociedade acredite na universidade, como tem acreditado, e pode apostar, porque o que nós temos de projeto para os próximos 10, 15, 20, 30 anos, nós fizemos 70 anos o ano passado. Esse ano estamos fazendo 71 anos. Pode acreditar que nos próximos 50 anos a UFES vai estar presente, transformando a sociedade capixaba. Muito bom. É isso aí, a gente agradece. Professor, realmente eu fiquei assim muito feliz de conhecê-lo, viu? Parabenizar pelo seu trabalho aí na UFES e esse time todo aí de excelência de professores, alunos, empresários. É isso aí? Eu nem citei todos, citei uma parte deles aqui. A UFES é um berço de Aqueles que o senhor não citou vai ficar enciumado. São 1.800, 1.900 não citados aqui. Nós vamos entrevistar boa parte deles aí. Pois é, estamos chegando aqui ao final de mais um programa, agradecemos aí a vocês e pedimos que curtam nossos vídeos, compartilhem, para o nosso canal ganhar relevância. É isso aí, pessoal. O Energize-se é uma iniciativa do Fórum Capixaba de Energias Limpas, patrocinada pelo Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico. A gente precisa do seu auxílio, né, da sua ajuda, divulgando o nosso trabalho, para que a gente possa dar voz ao empreendedor capixaba e ao inovador capixaba. Por favor, curta nossos vídeos aí, inscreva-se no nosso canal e não deixe de compartilhar. E até a próxima. Obrigado, até a professor. próxima. Um grande abraço, estamos à disposição aí. Muito obrigado, professor. Obrigado.